Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui que vos fala é o irmão João, venho trazendo mais um vídeo para o canal, que está no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. O tema da mensagem, meus irmãos, é a purificação do templo. E entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vos tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes da sinagoga e escribas as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes da boca da criança e pequeninos tirar-te o prefeito o louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Meus irmãos, essa passagem aqui nos remete muito bem, né, o que o nosso Senhor Jesus pensa, né, sobre a questão da comercialização no templo, né? E pessoas ali que estavam, os escribas, ali mercadores, ali cambistas vendendo animais, né, sacrificando, ali fazendo comércio de animais no templo. E Jesus se indignou com aquilo ali, meus irmãos, porque a casa de Deus, meus irmãos, não é para ser feito comércio, não é para ser feito sorteio. A casa de Deus é casa de oração, meus irmãos. A casa de Deus, você tem que pregar a palavra, você tem que orar, você tem que congregar. A casa de Deus, meus irmãos, não é para estar comercializando, né? Hoje em dia, a gente vê nos tempos de hoje igrejas fazendo sorteios, fazendo festas, né? Confraternizações dentro da igreja, em cima do púlpito, fazendo comércio com a palavra de Deus, meus irmãos. E Jesus, ele se indignou com isso, né? Que nessa passagem diz. Porque, meus irmãos, na casa de Deus nós temos que adorar um Deus que é santo, né? Não é para fazer outro tipo de coisa, comércio, né? Vender. Isso está muito errado. E hoje em dia as igrejas não têm mais essa reverência, meus irmãos. As igrejas, infelizmente, hoje em dia, muitas, né? Não são todas, não tem mais reverência. Por isso que muitas pessoas às vezes falam: eu não vou para a igreja não, porque os pastores só precisam de dinheiro, pastor é isso, é aquilo. Então a pessoa vai olhar para o homem, né? Então quando a pessoa olhar para o homem, ela não vai querer se achegar a Deus, a um templo, participar da congregação, porque ela está vendo o homem. E hoje em dia, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, nos últimos dias haveriam enganadores, falsos mestres, que farão de vós comércio, né? E esses enganadores no tempo de Jesus eram essas pessoas, os fariseus, né? Os cambistas, várias pessoas que comercializavam dentro do templo, que não tinham reverência com aquele lugar santo, né, meus irmãos? Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Ou adoramos a Deus ou adoramos Mamon. Nós temos que escolher a que Deus a gente quer servir, meus irmãos. Então, se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus indignou-se com aquilo. Então, se você olhar para Jesus, você vai se manter firme no alvo, né? Que é a salvação, que é uma vida no Espírito, que é uma vida de oração, uma vida de consagração. Se a gente vai para o templo para congregar e fortalecer uns aos outros, né, em oração, em louvor, escutar uma palavra, né, meus irmãos? Então, hoje em dia, muitas igrejas pregam muita teologia da prosperidade, viagens, casa, carros, sorteio mesmo de viagens dentro da igreja, sorteio de carro, de casa. Então, Jesus, com certeza, ele se indigna com isso, meu irmão, porque a casa dele é chamada casa de oração, né? Aqui, como diz aqui na palavra, a minha casa será chamada casa de oração, mas vos tendes convertido em covil de ladrões. Então, meus irmãos, infelizmente, enquanto você olhar para o homem,
quando você olhar para pastor, para bispo, para denominação, templo, e quando você olhar para isso, infelizmente, você não vai se manter firme no alvo que é Jesus, porque Jesus, meus irmãos, ele não gosta dessas coisas, ele indignou-se com isso. Então, meus irmãos, infelizmente a apostasia hoje nas igrejas, o culto não são mais espirituais, né? Falam-se muito nas condições do irmão, olha-se muito para a condição do irmão, né? Mas infelizmente estão perdendo o foco do culto, né? Fazendo sorteios, rifas dentro da igreja, onde só um irmão ganha, meu irmão. Qual a diferença que tem do mundo hoje de jogo? Hoje qualquer jogo que você vai jogar, jogo do bicho, cassino, que seja, hoje que tem essa febre, várias pessoas perdendo casa, dinheiro, perdendo o que construiu a vida toda por conta de jogo. E aí, hoje, a igreja que era para dar exemplo, fazendo sorteio dentro da igreja, meus irmãos, isso Jesus deve ficar muito indignado. Onde só um ganha, se aonde só um ganha e não há justiça, meus irmãos, né? Aonde só um ganha não há justiça, e Deus é justo, e só tem por um meio que a Bíblia diz que a gente pode julgar, meus irmãos, que é segundo a reta justiça. Então você não pode julgar o seu irmão pela aparência. A Bíblia diz assim, ó, não julgueis pela aparência, mas julgais pela a reta justiça, né? Então só tem uma maneira que a Bíblia nos orienta a julgar, é segundo a reta justiça de Deus, né, meus irmãos? Então hoje a gente vê muitas coisas erradas dentro da igreja, né? E aí muitas pessoas acabam se afastando do templo, né? Porque os cultos hoje, infelizmente, não tem mais o foco, que é profecia, é adoração, revelação da palavra, né? Pregação de qualidade, aquela pregação que edifica os irmãos, né? Tá uma coisa muito, como é que eu posso dizer, no automático hoje em dia nas igrejas, uma coisa muito metódica, meus irmãos. E isso vai fadigando as pessoas, e isso vai afastando as pessoas do templo. Então, meus irmãos, infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo o tempo de maior apostasia. A Bíblia diz, meus irmãos, que nos últimos dias haveria uma apostasia como nunca houve, as pessoas se afastando da realidade do culto. A gente vai para o culto é para quê? O culto já fala cultuar, e a quem a gente cultuar? A Deus. Então nós não pode perder o foco, meus irmãos. Nós temos que voltar ao primeiro amor, igual a igreja primitiva, que deixava o Espírito Santo guiar o culto, que buscava-se mais os dons espirituais hoje os irmãos não buscam mais. É uma coisa muito metódica, é uma coisa muito ali repetitiva. A Bíblia diz que Deus não se agrada de vãs repetições na oração, e não é só na oração, é também no culto. Nós temos que sempre procurar nos aprofundar no conhecimento e na graça e nos dons espirituais, meus irmãos, para que cada vez mais a gente possa crescer e deixar de ser meninos. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, praticava as coisas de menino, mas quando deixei de ser menino, comecei a abandonar aquelas velhas coisas de menino. Então nós temos que crescer. A maioria dos irmãos ainda estão no leite, ainda estão no leite espiritual, são meninos na fé, não crescem, não amadurecem no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Infelizmente essa é a realidade hoje das igrejas, o esfriamento espiritual. Não se tem mais culto como antigamente, meus irmãos. Essa é a realidade, infelizmente. Então, meus irmãos, nós temos que buscar cultuar a Deus como nas igrejas antigamente, nas igrejas do apóstolo Paulo, que lá em Éfesos, né, em Coríntios, aqueles cultos que havia profecia, revelação da palavra, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, onde realmente ali o Espírito Santo guiava o culto, né? E os irmãos deixavam o Espírito Santo guiar aquele culto. Hoje os irmãos não buscam mais crescer, ficam só no leite espiritual, não buscam os dons espirituais, fica aquela coisa metódica, aquela religiosidade, aquelas vãs repetições, igual a igreja católica, meus irmãos. Muitas vezes naquela coisa no automático, não deixa o Espírito Santo guiar, né? Guiar na realidade assim o culto no sentido espiritual, né?
Então, meus irmãos, nós temos que buscar crescer na graça e no conhecimento, se aprofundar nos dons, pedir a Deus. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Pedir, dá-se-vos-á. A Bíblia diz: se um pai terreno, qual o filho que o pai vai pedir? O filho vai pedir um pão e o pai vai dar uma pedra? Nem o pai terreno vai fazer isso, quanto mais o pai espiritual, que é Deus. Então, se você pedir dons, ele vai te dar dons. Se você pedir revelação, ele vai te dar revelação. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar crescer e deixar de ser meninos e entender que o culto é para ser guiado por Jesus Cristo e não sair do foco do verdadeiro culto a Deus, meus irmãos, que infelizmente hoje as igrejas estão virando comércio, palanques, né? Muitas vezes envolvendo política, né? Envolvendo coisas mundanas, sorteios, e misturando o santo com o profano, né? Essa é a realidade. E não se deixa mais o Espírito Santo guiar. Às vezes pastores sobem no altar para falar das suas vidas pessoal, para falar do que aconteceu com ele naquela semana e não para falar de Jesus. Então não é mais, o foco não é mais Cristo, não é mais o Espírito Santo. Eles não deixam mais o culto ser guiado pelo dono do culto, né, que é Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então, infelizmente, essa é a realidade. Que essa palavra possa tocar no coração dos meus irmãos, possa espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. A paz.